Descubra os 5 motivos pelos quais Satanás estava obcecado pelo corpo de Moisés, uma batalha espiritual intensa revelada. Você já ouviu falar da batalha celestial entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés? Neste vídeo vamos explorar os mistérios por trás dessa disputa e desvendar as profundas verdades espirituais envolvidas. Moisés, um dos maiores líderes que o mundo já conheceu, foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Sua vida foi marcada por milagres e revelações divinas. Moisés teve o privilégio de falar com Deus face a face e receber as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Sua liderança guiou o povo por 40 anos no deserto, em direção à terra prometida. Sua intimidade com o Senhor era tão profunda que ele é descrito como um servo fiel e obediente. O legado de Moisés transcende gerações, e sua história é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Apesar de sua proximidade com o Senhor, Moisés enfrentou um momento de fraqueza em sua jornada. Em um episódio marcante, Deus ordenou a Moisés que falasse a uma rocha para que dela jorrasse água e saciasse a sede do povo. No entanto, tomado pela raiva e frustração com a murmuração dos israelitas, Moisés desobedeceu à ordem divina. Em vez de falar com a rocha, ele a feriu com seu cajado e proferiu palavras que revelavam sua própria glória em vez de exaltar o nome de Deus. Esse deslize, aparentemente pequeno aos olhos humanos, teve graves consequências espirituais. Ao invés de representar fielmente o caráter e a autoridade do Senhor diante do povo, Moisés permitiu que suas emoções o dominassem, resultando em uma quebra na comunhão entre ele e Deus. Esse momento de desobediência custou a Moisés o acesso à terra prometida, pois Deus determinou que ele apenas vislumbraria a terra distante antes de falecer. Assim, mesmo um homem tão íntimo de Deus como Moisés não estava isento das consequências de suas escolhas e atitudes. Após a morte de Moisés, o livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6, relata um acontecimento surpreendente. Moisés, o servo do Senhor, faleceu na terra de Moabe conforme a palavra do Senhor em um ato divino e misterioso. Deus mesmo sepultou Moisés em um vale de... No entanto, o local exato de sua sepultura permanece desconhecido até os dias de hoje. Essa ocultação, realizada pelo próprio Deus, levanta questionamentos profundos sobre a importância e o propósito por trás desse ato singular. Ao esconder o corpo de Moisés da visão humana, Deus estava não apenas protegendo seu servo fiel da profanação ou idolatria, mas também revelando um cuidado especial e uma intervenção sobrenatural em relação à vida e ao legado de Moisés. A ausência de um túmulo visível para um líder tão significativo como Moisés destaca a magnitude dos planos divinos, que transcendem nossa compreensão limitada. Esse mistério da sepultura oculta não apenas preserva a memória e a santidade do servo do Senhor, mas também simboliza a soberania e o zelo protetor de Deus sobre aqueles que são preciosos aos seus olhos. Após a morte de Moisés, o corpo do grande líder foi alvo da obsessão de Satanás devido à sua importância espiritual e simbólica. O inimigo desejava desacreditar o legado e a integridade de Moisés, buscando corromper sua memória e distorcer sua influência sobre o povo de Israel. A tentativa de Satanás em possuir o corpo de Moisés visava não apenas desonrar a vida e os feitos do servo fiel de Deus, mas também minar a fé e a confiança do povo nos planos divinos. A batalha espiritual pela posse do corpo de Moisés revela não apenas a astúcia e a malícia de Satanás, mas também a firmeza da proteção divina que preserva os escolhidos do Senhor contra as investidas do inimigo. A obsessão de Satanás pelo corpo de Moisés era impulsionada por um desejo ardente de apagar o legado do grande líder dos corações e mentes do povo de Israel. O inimigo sabia que a figura de Moisés representava não apenas autoridade e fidelidade a Deus, mas também um símbolo poderoso da libertação e orientação divina. Ao tentar possuir o corpo de Moisés, Satanás almejava distorcer a memória e a influência do líder,
transformando-o em um objeto de contenda e idolatria. A batalha espiritual pela posse do corpo de Moisés revela não apenas a astúcia e malícia do inimigo, mas também a determinação divina em preservar a integridade e santidade daquele que foi escolhido para conduzir seu povo à liberdade e à promessa. Neste embate entre as forças celestiais, o destino espiritual da nação de Israel estava em jogo, pois Satanás buscava minar a fé e a confiança do povo nos desígnios divinos ao atacar diretamente uma das figuras mais emblemáticas da história sagrada. A batalha espiritual pela posse do corpo de Moisés foi um confronto cósmico de proporções épicas. O arcanjo Miguel, conhecido por sua posição de destaque entre as hostes celestiais, não se envolveu na contenda com leviandade. Ao contrário, ele reconheceu a seriedade do embate e a necessidade de uma autoridade superior para enfrentar o maligno. Quando Satanás ousou reivindicar o corpo de Moisés como seu troféu, Miguel não hesitou em invocar a soberania do Senhor, proferindo as palavras: "O Senhor te repreenda." Essa declaração não era apenas uma simples repreensão, mas uma demonstração do poder divino que transcende as batalhas espirituais. Miguel sabia que a verdadeira vitória não viria por meio da força ou astúcia humana, mas sim pela autoridade inquestionável do Criador dos céus e da terra. Assim, nesse momento crucial da disputa pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel nos ensina uma lição fundamental: a confiança na autoridade divina é o alicerce da vitória sobre as forças das trevas. A obsessão de Satanás pelo corpo de Moisés revela camadas mais profundas de sua estratégia maligna. O inimigo não apenas desejava impedir a ascensão espiritual de Moisés, mas visava minar a integridade e a autoridade do líder perante o povo de Israel. Ao tentar possuir os restos mortais de Moisés, Satanás pretendia transformar o corpo do grande líder em um objeto de idolatria e contenda. Ele sabia que se conseguisse desacreditar a memória de Moisés e desviar a adoração do povo para um ídolo terreno, poderia enfraquecer significativamente a fé e a confiança na orientação divina. Além disso, o inimigo planejava usar os pecados passados de Moisés como argumento para acusá-lo diante de Deus e do povo ao recordar as falhas e transgressões do líder. Satanás buscava questionar sua dignidade e santidade, lançando dúvidas sobre sua posição perante o Senhor. Essa tática acusatória faz parte da natureza enganosa do diabo, que procura constantemente minar a confiança dos crentes na graça e no perdão divinos. Assim, a obsessão de Satanás pelo corpo de Moisés vai além da mera posse física. Ela representa uma tentativa calculada e astuta de desestabilizar a fé, corromper a adoração verdadeira e semear discórdia entre o povo escolhido por Deus. Após a intensa batalha espiritual pela posse do corpo de Moisés, a proteção divina se manifestou de maneira gloriosa mesmo diante dos ardilosos planos de Satanás e da astúcia do inimigo. O corpo do grande líder permaneceu sob a guarda soberana de Deus. A ocultação do local de sepultamento de Moisés não foi apenas um ato de preservação física, mas uma demonstração poderosa da supremacia divina sobre as forças das trevas. Enquanto o maligno buscava desacreditar o legado e a integridade de Moisés, Deus agia silenciosamente para manter seu servo fiel protegido e honrado. A vitória final não foi conquistada por meio de estratégias humanas ou força terrena, mas sim pela intervenção sobrenatural do Senhor dos Exércitos. O episódio da disputa pelo corpo de Moisés revela não apenas a tenacidade do inimigo espiritual, mas também a inabalável fidelidade e cuidado que Deus dispensa aos seus escolhidos. Assim, a história da proteção divina sobre o corpo de Moisés ecoa, através dos séculos, como um testemunho da soberania e amor incondicional do Altíssimo por aqueles que o servem com fidelidade. A história da disputa pelo corpo de Moisés nos convida a refletir sobre a natureza da adoração verdadeira e sincera a Moisés, um servo fiel de Deus,
enfrentou desafios e momentos de fraqueza ao longo de sua jornada, mas sua dedicação e intimidade com o Senhor permaneceram inabaláveis. O episódio da batalha espiritual pela posse do corpo de Moisés revela a importância de manter nossa adoração focada no Criador, evitando desvios e idolatrias que possam comprometer nossa fé. Assim como Satanás tentou usar o corpo de Moisés para distorcer a verdadeira adoração, somos alertados a permanecer vigilantes em nossa devoção ao Senhor. Além disso, a história nos lembra que, apesar das falhas e erros cometidos por Moisés, a graça divina foi sempre maior do que suas imperfeições. A misericórdia de Deus transcende nossas limitações humanas e nos encoraja a perseverar na busca por uma vida de santidade e comunhão com Ele. Portanto, diante dos desafios da vida cotidiana e das batalhas espirituais que enfrentamos, somos chamados a seguir o exemplo de Moisés, permanecer firmes na fé, confiar na providência divina e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Após explorarmos os mistérios por trás da batalha espiritual pela posse do corpo de Moisés e das profundas verdades reveladas, convido você a se inscrever no canal para continuar mergulhando nas fascinantes histórias bíblicas. Através de análises e reflexões, vamos aprofundar nosso entendimento sobre a Palavra de Deus e descobrir lições valiosas para nossas vidas. Não perca a oportunidade de se conectar com as Escrituras de forma enriquecedora e edificante. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada de conhecimento e fé. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas fascinantes e mergulhe nas profundezas das Escrituras. Que a proteção divina esteja sempre sobre você. Até o próximo vídeo.